Olá meus amigos, boa noite, essa é a terceira live e hoje nós temos um assunto completamente diferente. Os dois primeiros foram sobre segurança pública e sobre o Estatuto do Desarmamento e hoje eu tenho um enorme prazer em estar aqui com o Valdeci da Silva e com o meu amigo Douglas Freitas, o famoso Dodge e o Valdeco, que assim eu chamo carinhosamente. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado meu irmão, prazer tê-los aqui. E na verdade o assunto que a gente vai tratar hoje é uma coisa de extrema importância. Nós vamos falar sobre a importância do esporte na vida de algumas crianças. Então, Dodge, vou começar, desculpa, com o Valdeci. Valdeci, por favor, eu queria que você se apresentasse, falasse sobre o projeto que você desenvolve em algumas comunidades. Você iniciou um projeto que é muito bonito e muitas pessoas não têm ideia do que você faz aqui na cidade. E digo de passagem, de coração, com amor, ajudando pessoas. Por favor, Valdeci, se apresente e diga o que você tem de projeto aqui na cidade. Então, pessoal, antigamente me conhecia como da Silva, né? Eu trabalhei 11 anos na Polícia Militar, dos meus 19 anos até meus 31 anos eu trabalhei como policial, me formei em Direito, sou bacharel, pós-graduado em Processo Civil e chegou um momento da minha vida onde eu percebi que o serviço que eu desempenhava, que eu amava tanto, ele começou, na minha concepção, no meu ponto de vista, ele começou a perder sentido, porque eu vi que a gente estava fazendo algo paliativo, que não trazia um resultado. Você prende, você como policial também, você sabe como é o sistema, tanto carcerário como o sistema judiciário. Então a gente via que você prendia, dali um pouco ele já estava solto de novo, cometendo o mesmo crime, e você via que não existia uma ressocialização do detento. E isso foi me trazendo, me abrindo meus olhos para outro sentido. Depois que eu comecei a fazer direito, surgiu um desejo muito forte no meu coração de eu usar um talento que eu tinha, que era arte marcial, e através do esporte, nas mesmas comunidades onde eu, em tempo, já levei a repreensão, e até pode-se dizer a violência, porque você em determinados locais, você não tem como você chegar com uma rosa para oferecer para as pessoas, principalmente quando se trata de um traficante, quando se trata de alguém que está ligado a assalto. Então você tem que ser uma força que vai combater aquilo e infelizmente a gente tem que usar de uma força necessária, né? E isso, aos olhos da sociedade, você bem sabe como é difícil para a gente fica em uma sinuca de bico. Em um segundo de uma atitude que a gente possa vir a tomar, a gente passa de herói a bandido. Então você sempre está no fio da navalha. Passando por todas essas situações, eu resolvi identificar os focos na cidade onde existia um certo número do tráfico de droga, da criminalidade avançando. E eu falei, eu preciso levar algo diferente nesse lugar. Eu preciso atrair as crianças, porque você tratar uma pessoa depois de 18 anos dentro do sistema carcerário é uma situação. E uma coisa que é bem fácil da gente ver, né, eu acho que você concorda comigo, hoje não existe uma política de prevenção. Tu pode analisar, não tem uma política de prevenção. Não existe uma política de segurança pública, não existe nada, o Brasil é um país do imediatismo. A gente vê o que está acontecendo hoje na nossa segurança pública, na sociedade, na questão dos índices de criminalidade sempre estando aumentando, cada vez ficando pior. E a questão da drogadição é algo que vem tomando conta da sociedade como uma epidemia, como algo que está sem controle e, infelizmente, as autoridades, eles não... Na verdade, eu não sei se dão conta ou não se dão conta, mas eles não dão a atenção necessária para isso. É mais fácil você usar um método para apagar o fogo depois de já estar aceso, do que você não deixar iniciar o fogo. E o projeto de jiu-jitsu, e alguns de judô, tem outros projetos que o karatê, que usam artes marciais, a gente vê que isso resgata, traz a criança para perto de valores, né? A gente sabe que a arte marcial, ela traz disciplina, ela traz hierarquia, o próprio professor geralmente que está à frente ali, ele já tem uma história com o esporte, foi algo que foi benéfico na vida dele em um determinado tempo. Então, no meu caso, o esporte fez eu parar com as drogas, eu fui usuário de drogas. No meu caso, o jiu-jitsu fez eu parar com o cigarro, fez eu parar com a bebida, porque quando eu resolvi levar algo para as crianças, eu precisava ser um modelo.
Você é o exemplo daquelas crianças. Você se torna um exemplo, você não pode pedir que ela não faça aquilo se você faz. Se eu estou fazendo. Perfeito. Então, para um pai ter a coragem de chegar lá num projeto, deixar o filho dele passar 1 hora com a gente lá, ele tem que saber quem é que está cuidando do filho dele. Eu gostaria, se fosse o meu filho, saber quem é o professor que está ali. Então a gente tem hoje todo um cuidado com relação a essa situação de pegar pessoas qualificadas, principalmente moral e ética, porque não é simplesmente, Rui, o jiu-jitsu que a gente está levando nesses bairros. Hoje, em 2013, foi o primeiro projeto que a gente começou lá em Queiroz. Funcionou super bem, aquilo, em 3, 4 meses nós estávamos com 50 crianças no tatame. E aí já surgiu a intenção de a gente estar colocando em outro lugar. Aí o segundo foi no Jordão, um menino que eu formei, faixa azul, faixa roxa, hoje ele é marrom. Ele começou a tocar lá no Jordão, lá tem 78 crianças. Pode falar o nome dele? Então. O Maicon, um abraço para você. Que Deus abençoe você e tua família, mano. Continue fazendo o trabalho que você vem fazendo, que a gente só tem a ganhar com isso, né? E não só o Maicon, a família toda dele participa. A esposa dele está no tatame, a filha está no tatame, o filho está no tatame. Quantas crianças você atende hoje, Valdeci, assim, no projeto, assim, dentro do projeto, eu vou falar o nome, é o Projeto Trilhos da Vida. Isso. Hoje nós estamos com 4 polos, um na Essa de Queiroz, um no Jordão, um na Vila União, atrás do aeroporto, e um na Heltenburg, lá no Horto Florestal. São em torno de 230 crianças. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Teve algum aluno teu, eu não vou mencionar nome, talvez não fique legal falar assim, que tinha problema com drogas e que conseguiu se superar e que hoje tem alguma... Eu acho que assim, vamos dizer o seguinte, você, na verdade, ele não é só o campeão nas lutas, mas o campeão na vida. Vamos dizer assim, que tu conseguiu resgatar ele daquela coisa ruim, nesse sentido. Eu tenho a liberdade até de citar o nome dele. Pode porque citar. Ele falou que eu posso sempre usar o nome dele. E com respeito a todos os meus alunos, mas o Raulzão, Raul Furtado. O Raul, ele chegou no projeto dessa de Queiroz há 4 anos atrás, e com 6 meses de jiu-jitsu eu já vi que ele era um talento. Com 6 meses ele já estava incomodando todos os graduados, inclusive eu. E eu falei assim, cara, ele precisa evoluir, só que toda aula ele fumava maconha antes de vir para aula. E eu sentia o cheiro e conversava com ele. Eu falei, só que eu nunca, em nenhum momento eu repeli. Eu falei, eu tenho que ganhar ele com amor. Porque hoje que as pessoas, tanto adulto, não é só criança não, Rui. A gente às vezes dá aula para adultos, também adolescentes, porque as pessoas querem hoje atenção. E eu comecei a conhecer a história dele, e um dia ele falou para mim assim, ele tinha 18 anos, ele falou assim, prof, meu sonho é ser lutador. O gancho. Quando ele falou isso, eu já olhei nos olhos dele e falei assim, então eu tenho uma proposta para te fazer. Se você realmente quer ser lutador, tu para com as drogas, tu para com a bebida e você vai se dedicar e eu arrumo uma bolsa para você. Ele olhou para mim e falou assim, sério? Eu falei, sério. Palavra de homem, segurou na minha mão e aquele dia iniciou uma nova fase na vida dele. Hoje o Raul, ele é casado, hoje ele tem uma filha linda, hoje ele tem um trabalho fixo, eu só recebo elogios no trabalho dele. Hoje ele faz aula com o meu mestre, que é o Marcos Cunha, ele faz MMA, ele já tem 2 lutas de MMA, ganhou as 2 no primeiro round. Primeiro ano de faixa branca dele, ele foi o melhor faixa branca do estado. No segundo ano, quando ele foi pegar a faixa azul, ele foi o melhor faixa azul do estado. Hoje, agora ele já é faixa roxa e vem se dedicando ao Muay Thai, porque o sonho dele é chegar no UFC. E eu creio que ele vai chegar lá. Ele faz parte também da equipe do JASC aqui de Blumenau, ele faz parte da equipe de Jiu-Jitsu Blumenau, que vai participar nesse primeiro ano do JASC. Pegando o gancho, para vocês verem o talento do menino, na seletiva do JASC, não, era por peso, mas não tinha faixa. E ele lutou com 2 faixas pretas e venceu os 2 faixas pretas. Não é vamos botar ali para os outros faixas pretas não ficar chateados com isso. Nenhum demérito ao fato do Raul ter vencido e ter passado para o JASC, fazer parte da equipe. Na verdade, ele é um rapaz muito dedicado, ele se dedica a isso extremamente, isso faz parte da vida dele, além do... Ele não só treina jiu-jitsu, ele vive isso, ele vive a parte da luta, até para a gente botar, né? Não, claro, com todo respeito, não quis tirar o mérito de ninguém, até porque
a questão da faixa, a gente sempre fala, a gente Claro. treina há muito tempo, a questão da faixa ela simplesmente é para segurar o teu kimono, porque é a tua dedicação. Eu até brinco, Jean, o Rui não está treinando, mas vou te pegar, hein? É aquele negócio, infelizmente a gente não está treinando, não tem esse negócio, vai pegar um guri que está treinando faixa azul, faixa roxa, a gente vai apanhar, a gente também já está um pouquinho mais velho, né, Dodge? Então, com uma idade, os guris estão com 20 e poucos anos, fica difícil, realmente. Sabe, Rui, a história do Raul foi assim engraçada, que foi no primeiro projeto, foi uma das primeiras transformações de vida que eu vi através do jiu-jitsu, no projeto. E aquilo ali foi um gás pro meu coração, e eu falei, é isso que eu tenho que fazer. E eu coloquei isso como a minha meta na minha vida, sabe, a gente sempre conversa sobre isso. Enquanto o Papai do Céu permitir, eu tiver saúde e disposição, eu não tenho mais como deixar de fazer isso. Porque uma vida que você consegue tirar da criminalidade, que você consegue mudar o legado da história dessa pessoa, que um dia talvez a filhinha dele vai dizer, olha, meu pai teve aula com um cara lá assim, assim, e hoje eu faço jiu-jitsu também, mas porque meu pai aprendeu com ele. Então, são gerações que às vezes são transformadas por uma atitude como a gente está fazendo. E isso é o nosso gás para motivar para a gente. E assim, ó, você conhece o nosso trabalho, a gente não recebe em grana para fazer isso. O nosso serviço todo é voluntário, tanto do Dodge quanto do meu. Eu até, na verdade, complemento, não é só o trabalho de vocês é voluntário, como vocês ainda organizam feijoadas, risoto, macarronada, para comprar tatame, para poder expandir tatame, para poder organizar, para comprar, para fazer exame de faixa para a criançada, para poder organizar até o ambiente, às vezes o telhado está caindo, está furado, está isso, está aquilo, vocês fazem esse trabalho totalmente, é uma dedicação de coração mesmo, né, Valdeci? Na verdade, aquilo é uma coisa que você faz que eu queria que você explicasse por quê, um pouquinho disso ali. É uma luta, Rui. Você vai vendo que o projeto ele vai criando um corpo e depois que ele chega num determinado tamanho, ele atingir um público X, uma coisa é a gente fazer uma graduação de final do ano para 40 crianças. Outra coisa é você ter que comprar 230 faixas, 230 diplomas. Você vai abrir um tatame, no mínimo, para a gente abrir um projeto em um bairro, um tatame de 50 metros quadrados, custa R$5.000. E a gente vive de doações. Então, eu nunca pedi grana. Até inclusive você já me ajudou várias vezes. Muitas pessoas já me ajudaram. Quando a gente vai pedir alguma coisa, o Dodge tem a mesma política que eu. A pessoa até fala, tu quer alguma grana? Eu falei, não. Essa daqui é a empresa. Compra lá e traz para nós. Eu acho que traz uma transparência e por isso que a gente sobreviveu dessas doações até hoje. Por conta dessa transparência que a gente leva. Porque a gente já tentou em órgãos públicos. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem 4 vezes que a gente foi procurar ajuda, mas a gente viu que é muito difícil. Por isso que eu queria abrir um parênteses até para falar o seguinte, infelizmente, muitas vezes, o projeto que vocês desempenham aqui acaba sobrevivendo, muitas vezes, de ajudas de particulares, de pessoas que realmente vêem a seriedade do projeto, vê a evolução daquelas crianças, muitas daquelas crianças estavam naquelas comunidades incomodando, vamos dizer, usar esse termo, incomodando, eram crianças que estavam por ali e que possivelmente não teriam nenhuma oportunidade de praticar uma arte marcial e quando elas vão para lá você transforma a vida dela. De que forma? Ensinando para elas disciplina, respeito ao professor, respeito ao colega e você está dando uma oportunidade não só de ela se transformar de repente num lutador, mas de ser uma pessoa bem melhor. E eu acho que isso é o mais importante do projeto, que vocês trabalham constantemente com isso. Isso é muito importante, a transformação que vocês fazem. Correto, Valdeci? Eu vou te fazer uma pergunta que eu queria que você falasse. Alguma vez você já teve algum problema? Você subia algumas comunidades e, como você falou, você levou de vez em quando violência. Você trabalhava no GRT aqui em Blumenau e você uma vez pegou alguém que depois foi treinar jiu-jitsu ou tem filho que treina contigo e como é que é a reação dessa pessoa contigo hoje? Tipo assim, o mesmo cara que você prendeu, que você... Era isso que eu queria que você desse Eu acho que essa transformação que acontece com a vida da gente, acho que quando a gente é tomado por um amor que você sabe da minha crença, a gente não está aqui para falar sobre religião, mas esse é um ponto importante, Valdeci, por favor. Eu conheci a Deus com mais profundidade. E quando eu realmente busquei a conhecer mais de Deus, eu vi que a gente tem uma missão aqui. A gente tem um propósito nessa vida. A vida tem um propósito, o Dodge tem um propósito. E o nosso propósito é fazer o bem, é amar.
é é amar o próximo como você ama você próprio. E quando eu comecei a praticar isso na minha vida, tudo mudou. Até a questão do estereótipo que tinha, porque antes eu entrava em determinado lugar armado, porque a minha arma era a minha segurança. E hoje o jiu-jitsu ele fez com que eu possa entrar em qualquer lugar de dentro do Blumenau, considerado um lugar mais perigoso, sem nada nas mãos. Porque hoje até essas pessoas que um tempo atrás eu prendi, inclusive eu dou aula para filhos de alguns, já teve alguns que lidaram com o tráfico, são meus alunos hoje. E a gente se abraça, a gente pede perdão um para o outro porque às vezes a gente também comete excesso. Quem não comete excesso? Né? Então eu dou graças a Deus por eu ter essa visão hoje e eu estar tendo tempo de fazer diferente. Porque depois que eu comecei esses projetos, cara, eu parei de me incomodar, eu parei de sofrer. Antes, quando eu bebia, eu só fazia porcaria. Ou era bater o carro, ou arranhava o carro, ou arrumava confusão na rua, ou na balada, ou arrumava confusão. Eu falei, pô, isso é algo que eu tenho que tirar da minha vida. Porque eu tenho uma coisa para te falar, mano, bem sério, assim, né? Deixar registrado. Existe a pessoa inteligente e existe a pessoa sábia. A pessoa inteligente, a pessoa sábia, ela aprende com o erro dos outros. Esse é o sábio, ele vê o outro errando, ele fala, isso eu não devo fazer. A inteligente, ela erra, mas ela deixa de fazer. E existe a terceira categoria, que eu não vou citar o nome do que a pessoa é, mas é aquele que quer continuar errando a vida toda. Eu cito exemplos de amigos meus que viviam comigo na época de balada, isso há 6 anos atrás, porque minha vida teve uma mudança de uns 5 anos para cá, de 2013 para cá. Eu era de muita festa. E hoje eu encontro determinadas pessoas e eu vou trocar um assunto com elas e você vê que o assunto é o mesmo daquela época lá atrás, não mudou nada. A cabeça é a mesma. Se chegar sexta-feira para ir para a baladinha, sabe? A gente tem que mudar de fases. E isso, infelizmente ou felizmente, acontece com a maturidade. É conforme a nossa idade, conforme as lutas que nós vamos passando, os desafios que a vida vem nos trazendo, isso traz uma maturidade para a gente. A gente começa a aprender, a gente começa a tomar bordoada na cabeça. E quando você toma uma paulada na cabeça por determinada situação, você tem que perceber isso e você deixar de fazer aquilo. Deixa eu perguntar uma coisa. Hoje então tu atende, são 4 comunidades, na verdade tem na Essa de Queiroz, tem na Hela Altenburg, no Vila União e no Jordão. São 4 projetos que estão lá, totalmente grátis para a criançada. Sim. Os kimonos geralmente são também doações. Melhoria em escola. Algum aluno que entrou lá, que tinha problema na escola e que as notas melhoraram? Não, nossa, 90%. A não ser as pessoas, algumas crianças que elas têm um déficit de atenção, ou elas já têm um problema, um pequeno nível de autismo. Nós temos alunos Down também, especiais, né? Tirando essas pessoas que aí já há uma dificuldade maior para você estar conduzindo, mas a gente consegue porque eles adoram a luta, mas existe uma melhora tremenda. Os pais vêm para a gente agradecer. E assim, quando eles estão até na questão do comportamento deles em casa, os pais chegam para nós assim, na hora e falam assim, olha, se eu peço para ele lavar uma louça ou limpar o quarto dele e ele não vai limpar, eu já falo assim, hoje tu não vai no jiu-jitsu. Na hora ele já vai lá fazer, já vai e faz. Tu vê que, na verdade, você consegue transformar as vidas dele, mesmo em casa. Na verdade, eles adquirem hábitos. Eles mudam os hábitos dele. Perfeito. Número de crianças atendidas, Valdeci, 230, tá variando. Nós fizemos um negócio lá no final do ano que tinha quase umas 300 crianças. Lembra que eu participei, fui lá. Teve mais alguns alunos do Dodge que participaram junto, aí deu 270 crianças, 280 crianças. Perfeito. Mas faltou bastante da nossa, né? Se tivesse todos mesmo, passaria de 300 crianças junto com o do Dodge. Dodge, licença, Valdeci. Dodge, eu sei que você começou com um projeto na Romário Badia chamado Projeto Fritz. Isso. Quando foi que tu começou esse projeto, Dodge? Nós começamos em 2013, né? Começamos em 2013, acidentalmente, vamos dizer assim, né? Eu nasci
na própria Romário Badia, né? Meu pai era comerciante e já desde que eu nasci, desde criança, eu já pude me deparar com a realidade do local, né? Então, tipo, aquilo já veio comigo, né? Então, até hoje ainda minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos moram lá. E na época eu trabalhava numa empresa e tal, tive que fazer uma cirurgia de joelhos por causa, né, enfim, estava, né, de treino e tal. E pude ter mais tempo para observar o que acontecia lá, naquela localidade da Romário, né? Então, pô, eu comecei a remeter à minha infância, né, de ver aquela gente na rua, ver aquelas crianças sem ter onde fazer uma atividade física, via criança sendo atropelada, andando de skate e passava carro e muitas vezes, né? Então acontecia frequentemente. Então, pô, eu sabendo, minha irmã sabendo que eu era faixa preta de jiu-jitsu, né? Que já dava aula em algumas academias, deu a ideia: por que tu não inicia um trabalho aqui no morro? Tu estás vendo aí a realidade que é. Então, por que tu não tenta? Se, pô, a princípio, eu trabalho em empresa, sou assalariado, e a gente tinha essa ideia que projeto era uma coisa que precisava, né? Não que não precise, precisa bastante investimento, mas é o que eu sempre digo hoje, né? A gente, que nem o Valdeci falou, com o pouco que a gente tem e a gente conseguir fazer de coração já basta. Então, pô, se eu sei jiu-jitsu, eu vou entrar com isso, sem dinheiro, mas com o meu saber. E graças a Deus foi dando certo. Tivemos alguns problemas no começo, no início, muito. Chegamos a ser expulsos do lugar que a gente estava, inicial, muita confusão, né? Mas enfim, hoje o projeto, o Colégio Marcos Tavares, ele abriga o nosso projeto, né? Abriu as portas para a gente e tem dado muito certo também. Só agradeço o professor lá, o diretor Arquimedes também. Então, pô, então foi juntando uma coisa a outra, né? Nosso mestre, Marquinho, sempre pediu competidor, sempre quis cara bom, sempre houve essa seleção. Então eu juntei as duas coisas, né? A necessidade de a gente enviar gente atleta bom e a necessidade de tirar aquelas crianças que estavam sendo atropeladas. Na verdade, dá uma oportunidade para elas. Na verdade, você fez isso, você deu uma oportunidade para aquelas crianças. Eu conheço alguns lutadores teus ali que hoje treinam também no CT do Marcos Cunha e que são grandes atletas, são pessoas que realmente você conseguiu transformar a vida delas. Mas eu vou voltar lá numa coisa ali que tu falou no começo, que você teve alguns problemas. Na verdade, você se colocou à disposição para dar aula para crianças que tinham problemas ali naquela comunidade, que não tinham oportunidade de treinar jiu-jitsu, porque se fossem comprar kimono, as coisas ficariam muito difícil para elas. Então você deu oportunidade para elas, mas mesmo assim acabou encontrando dificuldade. Dificuldade por quê? Às vezes as pessoas não querem que aquelas crianças que na verdade incomodavam elas naquele momento estivessem reunidas naquele local. Elas tinham, de uma certa forma, queriam afastar aquele pessoal dali. Infelizmente, essa concepção. Ninguém quer resolver o problema, então é mais fácil você afastar aquele problema do que você realmente tentar resolvê-lo. E você continuou mesmo assim. Saiu daquele espaço e foi para um outro local. Foi para um colégio. Isso. E montou o tatame lá e continuou o seu trabalho. Mas o mais interessante é que você tinha problemas para transportar as crianças para um lado e para o outro. O que você fez para poder levar essas crianças para o treino? Como é que foi a história da Kombi? Vamos falar da Kombi. Desde o início do projeto, já tem muita história engraçada, já até dessa expulsão nossa da associação, assim, né, que a gente estava. É muita história engraçada. Uma delas é essa da Kombi também, né? Essa Kombi, mais uma, a gente tem projeto, que nem o Valdeci sabe, a gente vai viver agradecendo o resto da nossa vida. Então eu agradeço o Reni também, que foi o cara que intermediou essa Kombi pra gente, né? E foi assim, a gente não tinha como ir competir. A gente ia lá nos outros polos, visitar os outros polos, e sempre era aquela coisa, né? Os pais amontoando
as crianças, né, fazendo errado, né, ia sem cinto, ia um sentado no colo do outro, então tipo, muito, né, então pô... Mas utilizavam as condições que vocês tinham, na verdade não tinha como botar as crianças do ônibus, era difícil, e acabava utilizando assim, um pai levava 10 crianças dentro do carro. Era uma tristeza, né, e criança indo de bicicleta, então tipo assim, pô, eu pensei que eu tenho que dar uma solução para isso, né. Então me apareceu o Reni, né? Disse, ó, tem essa Kombi pra ti, cara. Tem essa Kombi pra ti, tu me paga como tu pode aí e leva. Só que, pô, beleza, é um carro, né? Então tive ajuda, né, na galera ali do MMA, que na época tava em ápice ali, o Uda no UFC, tava o Jean Siqueira, tava no XFC, tava. Então, pô, vamos fazer seminário de jiu-jitsu, rifa. Então foi dessa maneira, a gente foi, pagou a Kombi e usamos ela para muita coisa, fomos para outra cidade, lutamos muito e foi show de bola mesmo, né? Só, como eu falei, só agradeço mesmo aí, até o próprio Jean, o próprio Uda, galera, meu mestre Marquinho também, que ajudou na parte de seminário, tudo para pagar a Kombi, né? Juntando de grãozinho, nós fomos lá, equipamos a Kombi, botamos banquinho, botamos cinto para poder transportar as crianças em segurança, principalmente. Eu queria falar assim, essa história da Kombi é interessantíssima, na verdade, para a aquisição dessa Kombi foram feitos vários seminários, agradecer também o pessoal da MMA que fez, ajudou muito na aquisição dessa Kombi, foi feito também muita rifa para poder pagar essa Kombi. Então assim, você com todas as dificuldades você conseguiu ainda ter uma Kombi para poder levar o pessoal para o treino, para poder levar para a competição e para levar para outros lugares. Então surgiu uma Kombi também nesse projeto. Isso é uma das coisas que aconteceu. Deixa eu perguntar uma outra coisa para ti, Dodge. Chegou uma época em que você estava com dificuldade, estava com bastante dificuldade, e você chegou a pagar do bolso para poder continuar ajudando as crianças no projeto. Pode contar um pouquinho dessa história, por favor? Sim, com certeza. Eu falei, o projeto iniciou por conta própria minha, né? Eu iniciei, não tinha tatame, não tinha nada, então isso tudo foi tirado do bolso. Isso eu comprei, muitos amigos meus doaram uma placa, doaram outra e juntamos tudo, ficou aquela remendaceira, mas dava a treinar, né? Então foi as inscrições, né? O pai, o outro que tinha condição ajudava, né? E a gente, eu tirei muito dinheiro do bolso, tirei o tatame, né? Os kimonos que eu comprei, outro dia ainda, a gente, fechamos um patrocínio, feliz da vida, né? Fechamos um patrocínio. Eu fui lá na Zanshin, promoção de kimono, né? Não sei se posso falar o nome da empresa, mas enfim, fui lá, comprei 10 kimonos, né? Pô, agora tem um patrocínio, agora posso pagar o patrocínio. Isso vem 2 meses de patrocínio, acabou que eu tive que pagar o restante dos kimonos do meu bolso. Então, acontece muito, sabe? A gente faz parte, isso faz parte. Eu tenho uma pergunta, bastante. Desculpa, Dona, eu tenho uma pergunta aqui, a dona Rosária Krause, ela mora nessa de Queiroz, e ela fez uma pergunta para mim. Rui, por que você tem interesse nesse projeto? Aí ela me colocou, fez uma questão, até questão política, perguntou qual é o meu interesse nesse projeto. Dona Rosária, eu vou responder rapidinho, Valdeco. Eu participei de projeto, eu não nasci aqui na cidade, mas já moro há 16 anos, e posso dizer o seguinte, meu professor Rogério Loureiro, da Tatakai, deve estar vendo isso, quando eu não podia pagar a academia, ele falou que eu poderia treinar na academia dele, na verdade era no fundo da casa dele. Ele não só me deixou treinar jiu-jitsu, como me acolheu na casa dele. Eu treinava diretamente lá, ele pagou muita inscrição para o campeonato para mim, e na verdade eu digo que eu devo tudo que eu tenho na minha vida, até a questão de caráter, personalidade, a minha formação que eu tive dentro da luta. A luta foi muito importante para mim porque ela mudou meu caráter. Eu nasci numa comunidade muito pobre mesmo, e cheguei a final de semana eu ia para casa de alguns parentes meus porque eu não tinha o que comer em casa, era verdade. Então minha mãe me mandava para casa de parentes, familiares, alguns devem estar assistindo e sabem do que eu estou falando, que aconteceu várias vezes. Eu brinco, eu falo que a época do ano que eu mais gostava era nas festas de finais de ano, porque era o momento que tinha mais comida na casa dos outros e a gente ia lá filar a comida na casa de alguém. Então eu era derrotado, a minha moral era muito baixa, eu achava que minha vida seria muito ruim mesmo, porque a minha avó era analfabeta, só sabia ensinar o nome dela, a minha mãe
tinha segunda série, meu pai é quarta série. Eu, quando estava na quarta série, indo para a quinta, eu fiz um concurso para o Colégio Militar e para o Colégio Pedro II. Reprovei nos dois. Na minha cabeça é o seguinte: eu sou pobre, feio, favelado, não vou ter jeito, não tenho chance. A minha vida, assim, eu não tinha estima nenhuma. E quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, comecei a ganhar medalhas, isso foi muito importante para mim. Eu percebi que eu era bom em alguma coisa e que eu poderia vencer em outros aspectos. Foi quando eu comecei a estudar. Hoje eu sou formado em História, sou formado em Direito, tenho pós-graduação em Direito Penal, sou licenciado em Educação Física. Isso tudo graças ao jiu-jitsu, que forjou o meu caráter, a minha pessoa. Então, é nesse sentido que eu falo o seguinte: o esporte, ele não é só a luta, ele vai muito além disso. Ele é formador de caráter, ele vai pegar e transformar as crianças numa pessoa mais forte, vai mostrar que ela pode vencer em todos os aspectos, não só dentro do tatame, como ela pode vencer em concurso público, em tudo. Então, assim, eu acho que eu respondi e vamos voltar lá, né, Valdeco? Não, e assim, um detalhe bem importante é a questão de quando a gente é derrotado, porque muitas das vezes a gente perde dentro do tatame. E hoje a gente vê uma geração que não aceita perder, porque as pessoas estão ensinando que ela sempre tem que ganhar, e quando ela tem uma primeira derrota ela desiste. Por isso que a gente vê uma série de suicídios de crianças. Sim. Sabe? E o jiu-jitsu, a luta em si, não só o jiu-jitsu, a arte marcial, ela traz isso. Você cai, você é derrotado, mas você tem que levantar e continuar. Isso é perfeito. E assim, ó, eu vejo também, Valdeco, que o grande problema que nós temos hoje, eu vou voltar lá, nós conseguimos muita ajuda de iniciativa privada. O projeto de vocês, tanto do Teodoro quanto do Valdeci, vivem de quê? De doações, de kimono, de faixa, de tudo. Por quê? A gente consegue isso com os nossos amigos, batendo de porta em porta, mostrando a seriedade do projeto. Eu acredito muito que o esporte deveria ser incentivado, não só o jiu-jitsu, mas como o judô e futebol, todos eles, porque a prática esportiva, enquanto criança, ela vai formar cidadão de bem. E eu digo que trabalha em tudo. Você fazendo esporte, você vai se tornar um bom aluno, eu tenho certeza disso. Ela vai crescer. No futuro ela não vai ter problema de saúde, porque ela não vai ser uma criança obesa, mórbida. Tem um outro problema ainda. Eu tenho certeza que quem treina, quem faz esporte, não anda em má companhia, não bebe, não usa droga e vai ser uma pessoa boa que não vai trazer problema nenhum para a segurança pública. O esporte, ele abrange isso tudo. E outra, né, Rui, a gente está cansado de ver aí, cansado não, né? Quanto mais a gente vê, melhor, né? A gente está vendo aí em todos os esportes, tanto MMA, tanto jiu-jitsu, qualquer outra modalidade, o tanto de fruto que tem sido colhido de projeto social, né? Na última Olimpíada mesmo, né? Então hoje, nos maiores eventos de MMA, no próprio UFC, a grande maioria ali, principalmente de brasileiros, é fruto de projeto, né? E a gente não tem nem ideia de quantos campeões, por exemplo, o Jacaré, de projeto social, sim. Zé Aldo, projeto Fernando social, Tererê. Davi Ramos, Fernando Tererê. vários atletas, eles vêm já de uma origem mais pobre, de uma classe menos favorecida, e eles acham na luta uma esperança, e por isso que eles são aguerridos. E dão sangue ali. Você vê, a gente está vendo aí agora no esporte. Tem uma menina aqui de Blumenau, que ela também é de projeto social, mais de karatê, e que ela acabou de se formar em medicina. Ela é médica. Vou um pouquinho mais longe, Valdeco. Tem uma coisa também importante. O esporte, ele não forma só campeões, ele forma pessoas. Eu vou dar um exemplo. O próprio Marcos Cunha, meu amigo, deve estar dando um treino agora. Marquinho, eu conheço ele desde que ele era pequenininho. Ou digo, menor ainda, porque o Marquinho continua baixinho. Piada, meu amigo. Mas o Marquinhos, eu conheço ele desde que ele tem 10, 11 anos de idade e ele morava próximo a uma favela. E assim, o Marquinhos, a mãe dele, acabou deixando ele treinar jiu-jitsu com a gente. Por quê? Para tirar eles daquele meio ali. O Marquinhos tinha tudo para dar errado. Tudo. Ele vivia em confusão, andava em má companhia. Assim, ó, o Rogério fez um trabalho excepcional resgatando o Marquinhos. Nós tentamos ajudar e hoje o Marquinhos está aqui morando em Blumenau junto com a gente já há uns 15 anos. É o professor daqui da nossa cidade. E eu posso dizer o seguinte: ele foi muitas vezes campeão brasileiro, campeão estadual, mas o que eu quero dizer? Essa medalha para mim não tem importância nenhuma. A importância que tem é que o Marquinho, ele é pai de família, ele é casado, ele tem esposa dele, ele vive do jiu-jitsu e se tornou uma pessoa de bem. Nunca pegou, delinquiu, nunca cometeu um crime, nunca foi preso. Eu acho que isso é o mais importante do esporte. E assim, concorda comigo, Dodge e Valdeci?
Eu conheço ele há pouco tempo, mas hoje ele é uma referência no Brasil, né? Hoje agora que ele montou a equipe, tinha Marcos Cunha, né? Até então nós representávamos uma outra bandeira, mas ele sempre trazendo campeões, sempre levantando, né? Atleta dele foi para o UFC, atleta de berço dele, que o Uda desde faixa branca foi aluno dele, né? O Jean também muito, agora tá para chegar. Jeanzão, um abraço, tá para ir para o UFC agora também. Né? A gente sabe que isso tem uma repercussão no Brasil todo, né? Um atleta nosso no UFC, principalmente aqui de Blumenau. Né? Eu sempre falo para os guris, eu falei, cara, daqui a pouco eu vou dizer, olha, eu treino com o cara lá do UFC. Eu tô no tatame com o cara lutando lá. E o cara tá lá. Precisa muito. Hoje nós já treinamos com um cara que foi representante do UFC, o Alberto Uda. Uda, um abraço. E falar nisso, o Uda, não sei se você sabe, Valdeco, ele era embalador de bala. Trabalhava, é verdade, carregava peso nas costas. Ele é um cara que pegou, ele vai contar um pouco a história dele um dia aqui com a gente, mas ele estava com a perna quebrada, estava ali e falou assim, o que eu vou fazer? Ele entrou no jiu-jitsu para treinar, e hoje ele é um dos expoentes não só do jiu-jitsu, mas também do MMA. A humildade dele. Humildade, né? É o cara mais humilde que eu já conheci na minha vida. Uda, um abração. É um cara excepcional e eu vejo que o esporte também trouxe para ele uma oportunidade, porque senão talvez a gente não sabe o que poderia ter acontecido com o Uda, como várias outras pessoas que estão hoje dentro do esporte. Valdeco, eu queria que você me falasse uma coisa bem importante. Vamos lá. O que fez assim você pegar e despertar assim, ó, para ir para o projeto? Você falou que um dia tu tinha vivido em festa, isso aqui, de repente você pegou e mudou. O que você faz no projeto que é diferente? Por que o teu projeto é um projeto, além de ser esportivo, ele tem diferente? Bom, a Tribo de Davi, ela é um braço do Instituto Elo Vital, que é uma ONG cristã. Então hoje os meus princípios são princípios cristãos, né? O meu manual do proprietário hoje, a minha crença, a minha fé é em Jesus. Então, eu sigo a doutrina de Jesus, né? Então, eu pego 2 mandamentos dele, que são conhecidos por todo mundo. Ame o teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que não tem como dar errado, Rui, se você procurar só fazer o bem. Essa doutrina do amor, porque Deus é amor. Isso transforma. E eu vi isso no decorrer do projeto, de eu estar levando isso, porque a gente tem uma prerrogativa lá dentro, que assim, aos últimos 10 minutos de aula, na resenha que a galera fala, a gente para, a gente faz uma oração agradecendo pelo aquele momento, por a gente estar de pé, por a gente ter a oportunidade de estar tendo jiu-jitsu, e a gente passa alguns princípios para as crianças. A gente fala do respeito, a gente fala do amor, a gente fala do honrar o seu pai e sua mãe, a gente fala da questão de você não fazer as coisas erradas, de você não roubar, de você... Aí eu trago muito a minha realidade que eu vivi como policial e eu mostro para eles onde eles vão parar. Para nós, na nossa vida também foi assim, é apresentado caminhos. Você tem a opção de você escolher o caminho que você quer seguir. Mas quando você tem somente uma opção, você só vai por aquele caminho. E através do esporte, para nós a gente está vendo isso, que a gente consegue apresentar um outro caminho. E uma coisa mais doida assim, ó, que eu vejo que é tremendo para mim, é eu olhar assim a carência e o amor que eles pegam pela gente. Você vê que o que eles querem é atenção. Vou te falar com sinceridade, Luiz, muitas das crianças não vão ali nem por conta do jiu-jitsu. Eu sei disso. Eles vão por conta porque vai chegar uma hora que o prof vai vir dar um abraço, vai dar um beijo nele. E isso é a parada mais doida que tem. Eu sei. Na verdade, as pessoas estão carentes de amor. E ali, onde você dá aula, eu sei que tem um monte de pessoas, de crianças, que têm problemas familiares, que não tem às vezes um carinho, que se você chegar para dar um abraço nela, ela... Tu vê uma situação que a gente percebe, eu tenho esse costume, tu já percebeu, eu faço isso contigo, faço com o Dório, um abraço, dou um beijo, é assim com todo mundo, eu faço com meu pai, foi algo que meu pai me ensinou, e eu acho que é um gesto de carinho muito importante, é uma intimidade que você
leva para a pessoa que ela pode sentir que ela pode confiar em você. É algo íntimo, um beijo no rosto. E eu vejo quando eu vou pegar as crianças, eu vou dar um beijo, muitos deles acontece isso, eles fazem assim, mas isso é nos primeiros dias de aula. A partir do momento que a gente vai se conhecendo, eles vão pegando o carinho e o amor, daqui um pouco eles vêm, já pulam, abraçam e dão um beijo, e você vê que eles faziam aquilo porque eles não têm aquilo em casa. Teve criança de 9 anos de idade que chegou na aula para mim e disse assim, no final da aula, me abraçou na minha perna, olhou para mim e disse assim, prof, eu posso te chamar de pai? Eu fiquei sem ação, cara, eu não sabia o que eu falava. Aí eu falei assim, mas por quê? Ele disse, porque eu não conheço meu pai. Mas você que nem se fosse meu pai. Sabe, prof, se eu pudesse ficar aqui no tatame de manhã, tarde e à noite, eu ficava. Então, é esse tipo de situação que faz com que a gente não perca a fé de continuar, sabe? Independente das circunstâncias difíceis, porque projeto social, sem contar que além de você tentar fazer o bem, vem aquelas pessoas que querem te apedrejar ainda. Sim. Nós também. Na essa de Queiroz, nós tivemos abaixo-assinado contra a nossa permanência no projeto lá. Porque as crianças, elas fazem barulho. Aí tu imagina 50 crianças saindo naquele horário das 8 horas, onde elas passar vai haver um barulho. Só que aquela população, pouco, a minoria, não entendeu que quando aquela criança estava ali no tatame, ela não estava na esquina da biqueira, fumando pedra e fumando maconha, e daqui um pouco assaltando a sua própria residência para poder comprar pedra. Não estava traficando, não estava... Porque ali onde nós estamos, nessa de Queiroz, a alguns metros, tem vila de droga. Não é longe. Na vila a mesma coisa. É tudo próximo, na Romário a mesma coisa. Nós estamos num lugar onde o tráfico já dominou. É isso que eu queria chegar a esse ponto para falar assim, ó, o mesmo trabalho que você fez foi que o Dodge viu, também na Romário Badia. A gente começou junto, Dodge. O que vocês fizeram foi dar uma oportunidade para as crianças e tentar tirá-las daquele caminho. Até aconteceu logo bem no início. O Dodge também estava com um projeto lá. Eu fui fazer, eu ganhei um tatame novo e sobrou uns tatames. E a primeira complemento do tatame dele foi eu que fui levado para ele. Alguns kimonos, aí sobravam meus kimonos, eu levava pro Dodge. A primeira visita, quando a gente se conheceu, a princípio o projeto ia ser uma ocupação minha do cara que tinha feito uma cirurgia e não tinha o que fazer, né? Só que o projeto ele absorve a pessoa e torna a gente pai, torna a gente mãe e parte da família, né? E a gente falava, meu Valdeci, vamos se encontrar, cara, tu tem que vir aqui, eu aí, e lá, e aqui, e lá. E a primeira visita que o Valdeci fez para mim lá na Romário, ele teve a infelicidade, né, de chegar lá e se deparar com uma situação onde a polícia, né, foi a Rocan, se eu não me falha a memória, a própria Rocan tinha abordado 3 ou 4 moleques de 17 anos, eu acredito, no máximo. Até eu me assustei quando eu cheguei, estavam os 3 sentados. Bem na frente do projeto. Uma quantia gigante de dinheiro e droga espalhada na calçada, e o Valdeci chegou bem na hora, né? Aquele monte de motos da Rocan parada na frente, os 2 rapazes sentados na calçada com aquele monte de droga espalhada na porta do nosso tatame. Imagina tu chegar e visitar e se encontrar lá, a polícia, a opção de droga, dinheiro. Sim. Mas o que eu vim fazer aqui? Até a princípio eu me assustei, mas daí o pessoal, né, ficou aquela coisa assim, então o Valdeci chegou lá, viu aquilo, graças a Deus não era aluno meu, né, naquela ocasião eu até tinha alunos que faziam parte do crime e tal, e, né, é até triste pra gente dizer hoje, infelizmente, foi aluno que eu perdi, muita gente que é meu aluno, que está assistindo, vai saber de quem eu estou falando, infelizmente a gente acaba, né, Valdeci, a gente não consegue puxar todo mundo, né? Um ou outro a gente faz de tudo, mas sempre fica para trás. Fazer uma coisa para ti, irmão. Assim, você talvez perdeu umas quantas vidas de se salvar. Com certeza. Quantas vezes estão salvando? Você pode ser certeza disso. Vocês estão dando oportunidade para muita gente. Isso é muito legal mesmo. Muito legal. Valdeco, eu queria pegar e pedir uma permissão para ti assim, ó. Não só para ti, como para nós também. Para convidar o pessoal para conhecer, saber onde é o projeto, passar o endereço, por favor, para que as pessoas possam, dia do treino que tem lá, para que elas possam conhecer o projeto,
ver as crianças, ver como é que é feito o trabalho e até mesmo assim, ó, o projeto vive de doação de pessoas particulares, porque é difícil tocar um projeto, porque você compra tatame, compra kimono, faz várias feijoadas, risoto, macarronada. Eu sei disso, eu participo, vejo vocês fazer isso direto, vender lá na academia, assim, ó, dá uma força, faz isso, faz aquilo. Então, assim, a pergunta que eu faço para vocês, vocês podem pegar e passar os locais, horários do treino para que as pessoas possam conhecer isso e até mesmo que, quem quiser contribuir possa fazer. De que forma que pode fazer isso? Por favor, Valdecir. Primeiro, vamos lá. Então, a gente tem um projeto na Essa de Queiroz, na rua Essa de Queiroz, próximo ao número 800, é na Associação de Moradores da rua Essa de Queiroz, em cima de um posto de saúde, embaixo nós temos o tatame. Toda segunda e quinta-feira tem aula lá às 19 horas. Eu faço questão de convidar para quem quiser, vai pessoalmente lá conhecer para ver o trabalho que está sendo desenvolvido. O outro no Jordão, tantos endereços. Um no Jordão, depois eu vou ver se eu lembro o nome da rua. Na Vila União, na Cristiano Casting, não tem erro, é uma comunidade que tem atrás da pista do aeroporto, tem um galpão enorme de uma empresa lá, é nesse galpão, toda quarta-feira. No Colégio Hela Altenburg, no Horto Florestal, toda terça-feira. O horário 19 horas, sempre 19 horas. Isso. E nós temos também na Vila, no Jordão, já falei, umas 4 polos. Isso. Faltou só do Jordão, mas tudo bem. O Jordão ali é próximo ao quê? Só para a gente ter uma referência. O Jordão é na velha... quando chega lá no final do Jordão, existe uma bifurcação e é onde a pista da esquerda, a rua da esquerda vai para Gaspar Alto. Logo depois daquela bifurcação, uns 500 metros à frente, já vai ter um monte de carro. Os pais levam os alunos ali e tal. É um lugar bem movimentado, já vê uma garagem, tem uma porta aberta, a gente já vê uma faixa falando apresente seu filho ao esporte. Tá ali o tatame, até esse lugar que a gente vai fazer a reforma agora. Tá precisando de fazer uma reforma lá porque estava caindo em cima da criançada. E também tem mais de 100 crianças para dar aula lá e a gente parou com as matrículas porque tem mais de uma criança por metro quadrado, então não tem como fazer nem polichinelo. Dodge, por favor. A gente aqui em Blumenau, como falei, a gente Colégio Marcos Tavares de Amaral abrindo o nosso projeto, né? A gente tem quase 100 crianças lá. O endereço lá, também só vou saber o endereço de lá, porque o resto eu acho que também de cabeça eu não sei, mas enfim, é Romário Badia, Rua Vereador Romário da Conceição Badia 365, né, em Topava Norte, bairro Topava Norte, Blumenau. E a gente tem os polos de Gaspar, né, que fica no colégio do IFSC, lá do Instituto Federal, é aberto à comunidade, no próprio ginásio do Bela Vista, quase do ladinho do IFSC, né, a gente tem um polo também. Gaspar Mirim, anexo ao CRAS, Zilda Arnes, perdão, né? E esses são os 3 polos em Gaspar, do Blumenau. Já quero deixar também o convite, já que nós falamos tanto em feijoada, a gente está fazendo a nossa feijoada, já temos cartões à disposição, dia 9 de setembro, a gente está com os cartões à venda. Também a ideia é essa, investir no projeto, a gente tem vários atletas competidores, investir nisso, compra de kimono, quem quiser estar fazendo a doação de kimono, fica à vontade, é só entrar em contato comigo, tá? A gente infantil, né? Hoje eu dou prioridade para crianças, né? até 17 anos, né? Então quem tiver kimono infantil, quiser doar, quem quiser comprar feijoada para ajudar o projeto também. Hoje a gente não tem esse auxílio financeiro mensal de particulares, né? Que o Valdecir falou, São ruim. pontuais as ajudas, né? E assim, a gente também às vezes é julgado por isso, né, Valdecir? Pegar, fulano, dei R$200 ou dou R$200 por mês para a pessoa e, né, às vezes vê a gente com alguma coisa e diz, foi do dinheiro. Então a gente prefere dessa forma, que compre uma feijoada, que ajude dessa maneira que vai estar ajudando as crianças. Beleza. Olha só, os endereços serão colocados ali na live depois, a gente vai botar aí na live para o pessoal poder visitar. E se vocês permitirem colocar de repente o telefone de contato de vocês, até que as pessoas possam entrar em contato e falar sobre isso. Mas para nós assim, Rui, é bem interessante que a pessoa vá no local, para saber a realidade. Porque não tem como você estar olhando a criança e você ver a alegria que é proporcionada para aquela criança. E aí conhece a gente, conhece as pessoas que trabalham,
E eu não sei se já está encerrando. Vamos lá, estou à disposição. Se vocês pegarem e falar assim, quiserem fazer as considerações finais, ou se levar alguma coisa. Não, eu queria aproveitar assim, ó, antes que eu esqueça, senão depois eu vou ser cobrado. Lá do Jordão, eu quero deixar um abraço para o Maicon, para toda a galera do Jordão, em especial para a família do Maicon, que é quem cuida do projeto lá. Na Vila União, para o Iago, para a esposa, para o Vini, para o Bizi, que é a galera que cuida lá da Vila União também. Um abraço para o Roberto, para o Raulzão, o Raul até que a gente comentou, ele é professor nessa de Queiroz, das crianças. Um abraço. E essa galera assim, ó, para Sheila, diretora do colégio, Hela Temburg, que abriu espaço pra gente. E essa corrente, ela tem que ser uma corrente onde ela vai contaminando, não é contaminar é coisa ruim, né? Que ela vem agregando, que ela vem trazendo mais pessoas do bem. Contagiando. Contagiando, é a palavra correta. Que contagia as pessoas, sabe? Porque esse mundo está tão frenético, ele está tão maluco, que as pessoas, eles vivem como aqueles ratinhos dentro daquela galinha, aí para comer, volta dentro da galinha de novo. Se você observar, isso é o que está acontecendo hoje. E às vezes você não tira 2 horas da tua vida para você fazer um benefício para alguém. 2 horas, às vezes numa semana, de 7 dias, às vezes a gente não tira 2 horas. Está tão preocupado com a gente que acabamos esquecendo de ajudar os outros. O egoísmo, né? Assim, ó, eu lembro porque uma vez eu já fui assim, eu falava assim, ó, eu estou cheio de problema, eu tenho que cuidar dos meus problemas, vou ainda estar pegando problema dos outros. Só que quando você se aproxima de uma pessoa, que você tem a retribuição de um sorriso, de um abraço apertado, ou às vezes até mesmo uma lágrima de alegria, isso não tem dinheiro que pague. Não é, Dória? Isso é verdade. Isso é a parada mais massa que existe. Então, assim, ó, vocês que estão vendo, tirem um tempo de vocês. Vai um dia visitar o asilo para vocês verem a tristeza que é. Vai fazer uma visita no hospital para vocês verem quantas pessoas, às vezes, nem tem parente que cuidam, estão acamadas. Quando a gente sai de um lugar desse, Rui, a gente repensa toda a nossa vida. A gente repensa os nossos passos, as nossas atitudes. A gente para de reclamar e a gente começa a agradecer, porque a gente tem tudo. Sábado eu fui na BAN para participar de uma ação social lá, e a forma que eu cheguei foi através do jiu-jitsu também. Sempre é o nosso carro-chefe. No final, quando tu vai embora, a vontade é tu levar todo mundo embora junto contigo. Eu entendo. Infelizmente, a gente tenta fazer a nossa parte. Eu acredito que esse tipo de trabalho é extremamente importante, porque vocês estão tirando um monte de criança daquela região que poderiam ser absorvidas pelo tráfico de drogas, que poderiam ser usuários de drogas, serem traficantes, e até mesmo vocês estão ensinando para ele outras coisas, além do jiu-jitsu. Vocês estão ensinando ela a ter disciplina, vocês estão passando para ela palavras, conhecimento, carinho, coisa que às vezes eles não têm. Isso é muito importante, assim, ó. Então, assim, poxa, eu queria agradecer muito ao Valdeci por esse bate-papo. Dodge, muito obrigado por esse bate-papo. Parabéns, assim, ó, eu fico orgulhoso de bater o papo com você, tê-los como amigo e dizer que vocês fazem um trabalho grandioso. Eu tenho certeza de uma coisa, vocês vão pegar, vão ser lembrados. Talvez não por Blumenau, mas agora por muitas pessoas que vocês estão mudando a vida dessas pessoas. Lá no futuro, essas pessoas vão lembrar assim, olha, o Valdeci fez uma coisa boa por mim. O filho dela vai falar, meu pai pegou, treinou com o Valdeci, foi ele que deu a oportunidade para meu pai ser assim e assim. Os pais dessa criança vão lembrar também que você mudou a vida daquela criança. Não só você, como o Dodge também. Vocês estão dando oportunidade para muita gente e com certeza vocês estão fazendo a diferença. E assim, ó, é um orgulho, um prazer tê-lo como amigo. Também agradeço a oportunidade, né, de falar, contar um pouquinho, né, da nossa história, do nosso projeto, né, divulgar um pouquinho do que a gente faz. Né, agradecer o Rui mesmo, que sempre fortaleceu a gente, agradecer, né, o nosso mestre também, Marquinho, mestre Marcos Cunha, né, que abraça as crianças, nossos atletas, né, porque eu como professor, eu me preocupo, como eu falei, cuidar das crianças, né, ele sempre passou esse sentimento de família para a gente, vocês são alunos dele também, sabe, que ele chama a gente de filho. Né? Então isso é uma coisa que eu tento passar para os meus alunos. Então também quero agradecer ele por isso, né? Por ele ensinar a gente a levar o jiu-jitsu dessa forma, como família,
como se tu estivesse ensinando alguma coisa para o teu filho, e hoje a gente cuidar da base e a gente poder pegar nossos alunos que estão se destacando e ele fornecer essa estrutura bem mais avançada para eles, né? Então agradeço muito, sou grato a ele também por isso. Posso falar? Por favor. Eu vou pegar esse gancho, Rui. Eu sei que você está hoje seguindo por um caminho que não é o caminho de ser policial, você está tentando trazer algo novo do que a gente está cansado de ver por aí, né? E eu creio, né, que tomara que você chegue aonde você pretende chegar, porque a gente sabe que a gente vai ter um braço para nos ajudar, né? Você viveu isso, você sabe disso, você sabe o quanto isso vai influenciar na sociedade, e isso alegra o nosso coração. E eu sei que se um dia você chegar onde você pretende chegar, tu pode ter certeza que olha, vamos bater lá na tua porta. Portas abertas. Entendeu? E assim, ó, eu quero encerrar, eu esqueci de falar algo bem importante, que você já tem conhecimento disso. O ano que vem, se Deus quiser, nós estamos construindo o Instituto Elo Vital, um terreno que a gente ganhou de doação da prefeitura, a 4.100 metros, lá em cima na Essa de Queiroz, onde a gente vai ampliar esse projeto, onde a gente vai ter a nossa sede, e nessa sede a gente já tem na gaveta e voluntários já esperando, porque vão ser colocados mais 2 projetos, que um se chama RUT, que é um projeto que vai atender meninas que sofreram abuso sexual e mulheres que sofreram violência doméstica, com psiquiatras, psicólogas, toda uma equipe, né, habilitada a receber essas pessoas, a cuidar delas, e também o projeto Levi, que é um sonho nosso, onde a gente vai estar atendendo crianças com necessidades especiais que não têm condições de pagar um tratamento. E a gente, nesse instituto, junto com a tribo de Davi, a gente vai conseguir chegar lá para fazer algo diferente para a cidade. Meu irmão, só tenho a agradecer, na verdade, foi o que eu falei assim, eu espero poder contribuir muito mais com vocês, espero que alguns objetivos, na verdade, algumas coisas do caminho que eu estou traçando deem certo, e vocês podem saber de uma coisa, vocês terão uma porta aberta. Isso é uma das minhas bandeiras, são 2 bandeiras para mim, que é a segurança pública e esporte, são 2 coisas que para mim fazem parte da minha vida, faz parte da minha vida, não tem como ser diferente. Eu defendo muito a segurança pública, eu sou policial já há 12 anos, conheci o Valdeci também na época da polícia, naquela época lá, e vejo hoje a transformação que você também passou e que você leva para essas crianças, e o esporte, que é uma coisa que já está dentro, está comigo, me acompanha desde 1991. Então, vocês podem ter certeza que são 2 bandeiras que eu vou defender e que as portas serão sempre abertas, e no que precisar, vocês podem contar comigo sempre, sempre mesmo. Tá certo, meu irmão? Muito obrigado, Dodge. Muito obrigado, Valdeco. A gente agradece. Muito obrigado a todos que estão em casa nos assistindo. E assim, podendo contribuir com projetos sociais, com as crianças que estão nesse projeto ou outros projetos sociais que também existem na nossa cidade, por favor, façam. Assim, vocês possivelmente estarão ajudando uma criança a se desenvolver, a buscar um outro caminho diferente daquela realidade que ela vive. Muito obrigado a todos, uma boa noite.